da live, né? A pedalada de Bolsonaro. Voltando para essa questão da vacina. Bolsonaro pode ter pedalado nessa história? Você estava comentando com a gente antes aqui do programa começar que tem jornalista indo atrás disso. E, de fato, estão começando a olhar, abriram uma CPI agora do Covid com relação, especialmente, imagino eu, com relação ao trabalho do Pazuello. Mas nesse tocante da vacina, pode ser que tenha a caca aí, o Bolsonaro fez umas mandracarias fiscais? Então, esse é um caso que está em aberto. Eu levantei essa hipótese aí há um pouco mais de uma semana, 2 semanas atrás. Tem gente investigando, mas é um caso muito grande, muito sério e que exige jornalismo investigativo, na minha opinião, uma CPI. Então é difícil só com dados públicos afirmar algo categórico, mas é uma hipótese que, ao meu ver, é plausível e que tem se tornado mais forte com o tempo. O que acontece? A gente viu saiu aquela notícia de que o setor privado, um grupo de empresas teria se reunido e compraria 33 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. Qual que é o problema? O único fornecedor de vacinas que o governo federal tem um acordo para comprar vacinas é a própria AstraZeneca. Essas vacinas é aquelas que estavam atrasadas, que não chegaram no tempo que deviam da Índia, que tentaram mandar lá o avião e não deu certo. Aí depois uma pergunta, desculpa te fazer interrupção, mas é importante. Já veio a tal da vacina lá da Índia, da AstraZeneca, ou ainda não? A gente ainda tá sofrendo esse enrolation? Não, veio 2 milhões de doses, né? Algum tempo depois daquele fiasco do avião, chegou 2 milhões de doses prontas aqui. E nessa semana agora chegou um pouco do princípio ativo que vai começar a ser produzido na Fiocruz. Aí vai começar a ter uma produção local aqui no Brasil dessa vacina da AstraZeneca, mas só agora. Legal. Aí continua o raciocínio que você estava só... Vamos lá. Então, o que acontece? O único acordo que o governo tinha de compra é com essa empresa. Essa vacina da AstraZeneca, ela está atrasada no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Então, a Europa tem um acordo imenso, salvo engano, de mais de 200 milhões de doses na União Europeia para receber essa vacina. A Europa também financiou a pesquisa e o desenvolvimento dessa vacina, o que torna a Europa prioritária para receber as doses e para comprar mais barato. O Brasil fez o acordo, mas não participou, não adiantou capital para pesquisa e desenvolvimento, então nós não temos prioridade para receber em relação à Europa e também não vamos pagar um pouco mais caro que a Europa. Então, assim que bateu essa notícia de que o setor privado estaria comprando 33 milhões de doses deles, eu falei, cara, isso é simplesmente impossível. Não tem como o setor privado comprar essas 33 milhões de doses, porque nem a União Europeia, que financiou essa vacina, está recebendo. Como que a Gerdau e mais 5, 6 empresas brasileiras vão ter acesso a 33 milhões de doses, sendo que a Europa não recebeu 5 milhões, a Europa inteira ainda, dessa vacina? E eles falando que tem a pronta entrega. Não existe isso, simplesmente não existe. Então, achei muito estranho e comecei a tentar buscar mais informações. E ao buscar mais informações, a gente percebe que essa negociação inteira é completamente obscura. Assim, uma quantidade de informações básicas sobre essa informação que simplesmente não estão, sobre essa transação que não estão disponíveis. Para não ficar me alongando aqui, eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta. Continua. Eu tô bem profundamente curioso sobre isso. Você citou que algumas informações que são básicas, que deveriam estar disponíveis, não estão. Exato. Então vamos lá. O que aconteceu? Como que a gente ficou sabendo? Primeiro, como a gente ficou sabendo que essa transação existia? Ela não foi publicada em nenhum momento, nem pelo governo federal, nem por esse grupo de empresas interessados em fazer a compra, nem por esse potencial vendedor. Nenhuma dessas partes revelou publicamente, de forma transparente, que essa transação estava ocorrendo. O que aconteceu é que foi dada uma pista, o Bolsonaro falou numa reunião com o Credit Suisse, lá com o banco, mencionou que o setor privado ia comprar e que o governo ia conseguir vacinas a custo zero, né, ia reduzir gasto do governo. Aí ficamos sabendo que poderia estar acontecendo algo assim. E aí vazou para a imprensa, para a Folha e para o Globo. Isso não foi publicado, então nem a Globo nem a Folha
disponibilizaram publicamente o documento, mas o que vazou foi uma carta que tinha assinatura da CGU, da Controladoria Geral da União, e um representante do Ministério da Saúde e, salvo engano, da Advocacia Geral da União, e também com aval presidencial, uma carta autorizando a AstraZeneca a vender 33 milhões de doses para o setor privado brasileiro, ao preço de 24 dólares cada vacina. Essa carta só tinha assinatura de membros do governo, pelo que falam na notícia, não tinha assinatura de ninguém do setor privado, então foi algo feito pelo governo federal, né? E a carta foi encaminhada para a AstraZeneca e para o fundo de investimento BlackRock. Então, nem a AstraZeneca assina, nem o fundo assina. Eles são quem recebe essa carta, né? Assim que eles recebem essa carta e essa notícia vem a público, a AstraZeneca diz, olha, nós não vendemos para o setor privado, o que é verdade, porque eles não estão conseguindo entregar nem para a Europa e muito menos para uma empresa, e o BlackRock falou que eles não têm acesso a vacina nenhuma e não se envolvem com isso, as vacinas não estão acessíveis, o que é verdade, porque nenhuma empresa está tendo acesso, nem os países europeus estão tendo acesso, nem outros compradores estão tendo acesso. Então, enfim, eu continuo explicando, ou vocês querem perguntar alguma coisa? Não. Eu estou realmente curioso. Estou curioso. A minha curiosidade aí, agora, assim, eu quero saber quem são os empresários também, né? Pois é. Então, para quem não sabe quem é BlackRock, só comentário, para quem não sabe quem é BlackRock, BlackRock é o maior fundo que administra ativos no mundo inteiro. Eles têm mais de 8 trilhões de dólares em ativos sob a administração deles. Então, assim, é um fundo absolutamente imenso, né? E sendo um fundo desse tamanho, os caras estão envolvidos com diplomacia no mundo inteiro, têm relações com todos os governos, dependem totalmente de credibilidade. Então, de jeito nenhum, o fundo ia se envolver com algo que ia queimar eles diante de toda a Europa, os Estados Unidos e todos os outros países, porque não existe um livre mercado de vacinas hoje. Os laboratórios já estão com todas as doses vendidas, não tem para atender outras pessoas, eles precisam cumprir esses acordos que eles já fizeram, que já estão abarrotados praticamente para o ano inteiro. Então, era totalmente esperado que um fundo desses não ia ter acesso a essas doses. E era totalmente esperado que a AstraZeneca não ia vender para o mercado, sendo que ela não está conseguindo vender para quem ajudou a financiar o projeto de pesquisa e tudo mais. Então, qual é a hipótese da pedalada? Tal? O que eu acho que aconteceu? E assim que esse negócio veio a público, um monte de empresa envolvida com essa potencial transação deu para trás, falou que nunca teve nada a ver com isso, não quer nada a ver com isso, saíram de cena. Os empresários envolvidos, cada hora um fala uma coisa diferente, que negociou com uma pessoa diferente, não dão nomes para ninguém. Então, qual é a hipótese das pedaladas, da pedalada da vacina que eu levantei? A ideia é a seguinte, né, aqui para quem não conhece tanta economia. O que o governo tem com a AstraZeneca? Ele tem um acordo de que ele tem o direito de comprar até 100 milhões de doses de vacina da AstraZeneca, tá? Ele tem o direito de comprar por volta de 5 dólares por vacina. O que eu acho, qual é a hipótese da pedalada das vacinas? O governo pegou uma parte desse direito de comprar 100 milhões de doses, pegou 33 milhões de doses e vendeu o direito de comprar essas vacinas para o setor privado brasileiro. E aí o setor privado compra essas vacinas, exerce esse direito de compra do governo. Diretamente da AstraZeneca. Exatamente. Então, por que eu considero essa hipótese plausível? Porque se fosse uma negociação do setor privado com a AstraZeneca, isso seria público, as duas partes negociariam e qualquer acordo entre eles diriam, olha, fizemos um acordo para compra de X vacinas. Isso aconteceu, por exemplo, com a Associação Brasileira de Clínicas de Vacina e aquele laboratório indiano, a Bharat Biotech. Né, eles compraram, saiu essa notícia, né, compra de 5 milhões de doses de vacina do laboratório e tal, foi feito um acordo com as clínicas privadas. Mas você sabe o nome de todo mundo envolvido, as duas partes reconhecem que o acordo foi feito, eles foram até a Índia negociar, tem um acordo formal feito e tudo mais, feito às claras. Nesse caso, você
não tem assinatura de ninguém, você tem só uma assinatura unilateral do governo, né, informando. É como se eles não precisam negociar com a AstraZeneca nem com o fundo. Eles só estão informando, né, a AstraZeneca e o fundo de que o setor privado tem o direito de comprar essas 33 milhões de doses, que o setor privado pode comprar. Então, a meu ver, isso só é possível você unilateralmente dar um aval desses se o governo entendia que aquilo era dele, porque aí não precisa negociar com ninguém. Olha, eu podia exercer essa compra. Como eu não quero, eu estou autorizando aqui eles a comprarem, estou só informando vocês. E aí entra aqui, claro, a incompetência crassa do governo, né, a falta de tato diplomático de saber que o laboratório e o fundo são grandes demais, estão envolvidos com uma diplomacia e todo um cenário internacional, de que não, em nenhuma hipótese eles venderiam para o setor privado brasileiro uma quantidade tão grande de doses de repente, né? E aí os dois recusaram, a carta veio ao público, o primeiro ponto, e os dois recusaram publicamente de forma absolutamente categórica, e aí ficou a batata quente no ar, né? E aí, quem está comprando de quem? Quem que autorizou 33 milhões de doses do nada? Porque não tem ninguém envolvido, exceto o governo brasileiro, que até a Controladoria da União assinou. Por que a Controladoria da União assinaria um acordo de compra do setor privado brasileiro com um laboratório? O que tem a ver com a Controladoria da União você assinar um negócio desse? É tudo muito suspeito. E aí passou uma semana, mais ou menos, todo mundo já deu para trás, estão tentando fazer a notícia se apagar, mas passou uma semana, saiu uma notícia de que entre o alto escalão do governo, eles acreditam que a Polícia Federal vai investigar isso aí, que isso aí não morreu ainda.